Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 a 21. E eu vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses espíritos são espíritos de demônios que fazem prodígios e que vão aos reis de toda a terra para os ajuntar para a batalha no grande dia do Deus onipotente. Eis que venham como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua vestimenta, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. E eles o ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou o seu cálice pelo ar, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: está feito. Logo sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto, qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio a ser lembrada diante de Deus para lhe dar de beber do cálice do vinho da indignação da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram encontrados. E caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, como do peso de um talento. Os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da pedra, porque foi violenta em extremo. Os espíritos imundos. E eu vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses são os espíritos de demônios que fazem prodígios e que vão aos reis de toda a terra para os ajuntar para a batalha no grande dia do Deus onipotente. O dragão, a besta e o falso profeta soltam demônios para juntar os reis da terra contra Deus. É a batalha final dos filhos das trevas contra os filhos de Deus. Os filhos das trevas já estão reunidos contra o povo de Deus. Os reis da terra planejaram tudo sob o domínio do anticristo e agora colocam em prática seus planos malignos contra a humanidade. Ironicamente, antes de destruir a humanidade, mandaram que ela fosse consagrada ao demônio. Enquanto isso, plantam novas doenças, novas guerras, tudo para levar a um grande reset da economia, o grande reset da sociedade. Não compensa fazer amizade com o demônio, não se pode confiar nele. Porque na mesma hora em que o diabo e seus aliados prometem paz e felicidade a quem o seguir, pelas costas estão planejando a morte e a destruição. Planejam atingir os filhos da luz, aqueles que têm a marca de Deus. Mal sabem eles que Deus também planeja um grande reset e que eles serão todos varridos daqui para o inferno, que é a paga por suas maldades. Hoje nós vemos, aí quem está lá, nós temos ainda o nosso site, né? Melhor, nós temos ainda o nosso canal www.familiasagradaface.com.br. Se você digitar www.familiasagradaface.com.br, você vai cair na página da paróquia lá no Facebook, a nova página. O resto foi invadido, estamos lutando para conseguir de volta, mas na nova página você acessa. E as nossas missionárias digitais todos os dias estão lá publicando materiais e mais materiais importantíssimos para a evangelização que você devia estar lendo, vendo e compartilhando. É obrigação sua também, da sua formação. Você vai entrar na rede social, entre para ver as coisas de Deus. E aí, então, numa delas tem uma profecia da Marie Julie, que tinha os estigmas de Jesus. E ela diz que essa gente vai virar pó, para que os corpos deles não infectem a terra. Deus vai transformar todo mundo em pó. Quando alguma coisa queima, e queima, e queima até o final, vira o quê, gente? Pó. E a chuva que vai cair sobre a terra é chuva de fogo, que vai queimar os iníquos, destruir aí suas propriedades e acabar com eles. Então, de repente, vai ter muita gente virando pó para não infectar a terra depois. Veja bem a situação. Vai ser terrível. E ainda assim não adianta, as pessoas não se convertem, né? Eles acham que é só conversa, né? Apocalipse aconteceu, então mostra pra gente onde aconteceu isso, a gente concorda, né? Só que isso não existe na história, o que nós estamos vendo aqui não tem. É que eles lidam com a ignorância das pessoas. Vai ser terrível, compensa se converter. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua vestimenta, para que não ande nu e vejam sua vergonha. Vigiemos nosso coração dia e noite para não pecarmos,
E se pecarmos, rapidamente nos arrependermos e pedirmos perdão. Mais que isso, lutemos contra o pecado em nossas vidas, porque na hora em que menos esperarmos, o Senhor voltará. Na hora em que o Senhor aparecer, na hora em que parecer que o Senhor não voltará mais, que se esqueceu do mundo, eis que o Senhor voltará no céu. Nessa hora os corações estarão nus diante do Senhor. Não há nada que se possa esconder dele, pois ele vê o coração por inteiro. Por isso guardemos a vestimenta da virtude, para não passarmos vergonha na frente do Senhor. E eles os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, e o sétimo anjo derramou seu cálice pelo ar, e saiu do templo uma grande voz do trono que dizia: está feito. Logo sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto, o qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra. Está feito. Grandes cataclismas se abaterão. Vamos de novo. Está feito. Grandes cataclismas se abaterão sobre os habitantes da terra. Nessa hora precisamos nos lembrar do salmo que nos diz para não temer se a terra estremecer e se os montes desabarem, porque nosso refúgio está no Senhor que fez o céu e a terra, e ele nos protegerá e salvará de todas as tragédias e castigos que ele mandará sobre os ímpios. Meus irmãos e minhas irmãs, os sinais já começaram a acontecer. As tragédias já estão acontecendo mundo afora, desde que o mundo foi consagrado, a igreja foi consagrada à Mãe Terra, Pachamama, em 2019. Nós temos visto sinais atrás de sinais, rios ficando vermelhos de uma hora para outra em vários lugares diferentes, peixes morrendo do nada, peixes vindo à margem, fugindo, sabe-se lá do que, se atirando na terra, na areia. Nós temos visto aí vulcões e em cima de vulcões, um atrás do outro, todos eles entrando em erupção ao mesmo tempo, coisa que nunca aconteceu. Vocês estão vendo agora aí essa enchente terrível no Rio Grande do Sul, com vítimas, com milhares de desabrigados, aquela tragédia terrível. Tudo isso é sinal de Deus para a humanidade se converter. Tudo isso é sinal do Senhor. Desde quando nós tivemos cataclismas desse jeito no Brasil, diziam até Deus é brasileiro, então. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando estávamos sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida era outra coisa, mas simplesmente viraram as costas. Tem tanta gente que aí desce além em Nossa Senhora, tanta gente que procura destruir a imagem de Nossa Senhora na cabeça dos católicos, tanta gente que ofende Nossa Senhora o tempo todo. Gente, uma hora a falta de fé ia custar alguma coisa, já está começando a custar. Sem contar que nós temos a profecia de Nossa Senhora em Simbres, aqui em Pernambuco, na década de 30, 1936, do século passado, dizendo que se o país caísse nas mãos dos comunistas, nós teríamos 3 castigos e teríamos guerra civil. Os castigos estão chegando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar em oração pela nossa conversão, pela conversão dos pecadores, em reparação às ofensas contra Jesus e Nossa Senhora, contra o nosso Deus. Também em oração pelas almas do purgatório, vamos fazer a nossa missão e nos convertermos para ontem. Evangelizar muito pela internet, pessoalmente, se você puder, mas pela internet todo dia. Vamos fazer a nossa missão. Já já nós vamos ter que prestar contas. E vai ser duro o Senhor olhar para nós, aquele olhar que diz, você não vai precisar nem abrir a boca, né? O Senhor não vai nem dizer nada, só vai olhar e você vai dizer, tá, eu não fiz a minha parte, eu errei, falhei. Então faça a sua parte, não falhe. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio a ser lembrada diante de Deus, para lhe dar de beber o cálice do vinho da indignação da sua ira. E as profecias nos falam da grande destruição que acontecerá em Roma e por toda a Itália, o castigo pelo que fizeram os maus contra a Santa Igreja e contra o Santo Padre, o castigo pela iniquidade. As cidades cairão e os ímpios pagarão por sua iniquidade. O castigo está apenas começando, continuará no inferno por toda a eternidade. E todas as ilhas fugiram e os montes não foram encontrados. Aí eu coloquei para vocês um trecho do Salmo aqui, olha. Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, Ele é o que nos assistiu nas grandes tribulações que nos sobrevieram. Por isso nós não temeremos quando a terra se encher de turbação e quando os montes foram transportados ao meio do mar. As suas águas fizeram um grande ruído e foram todas agitadas. Os montes foram abalados pela sua força. Um rio alegra a cidade de Deus, o Altíssimo santificou o seu tabernáculo.
Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a protegerá desde a madrugada. Os montes estremeceram e os reinos foram abatidos. Ele fez soar a sua voz e a terra se moveu. O Senhor dos exércitos está conosco. O rei de Jacó é o nosso defensor. Então não tenhamos medo. Sejamos fiéis ao Senhor. Tenhamos, sim, santo temor de Deus, de ofendê-lo, porque aí nós perdemos a proteção do Senhor perante tudo que vai vir aí. Mas estando na amizade com o Senhor, procurando ser fiéis ao Senhor, nos esforçando ao máximo, não temos nada a temer do mundo. Entenda isso. Nem inimigos, nem cataclismas, nem nada. Nem os 3 dias de escuridão, porque o Senhor há de nos proteger. E caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedras, como do peso de um talento. Os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da pedra, porque foi violenta em extremo. Eles sabem que estão sendo castigados. Eles sabem que Deus está fazendo justiça. Eles conhecem seus pecados e mesmo assim não se arrependem. Ainda agora eles blasfemam, piorando muito a situação. Sim, eles não vão se converter. O Senhor é justo e seu juízo é justíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que ter em mente que os iníquos não vão se converter. Você vai ver muita gente blasfemando contra Deus, quanto mais a grande tribulação se aprofundar. Não vão se converter. Tem a turminha que vai se converter, mas 3/4 da população mundial não vão se converter. Serão dizimados por isso nos 3 dias de escuridão. Chance tem. Mas, em vez da pessoa parar e fazer uma meia-culpa, ela passa a culpar a Deus. Mesma coisa que o demônio, né? O pai deles é assim, né? Ah, a culpa é de Deus, porque me botou para fora do céu. Então, a culpa é do Senhor, é assim que ele fala. Isso aí já foi revelado várias vezes, é assim que ele fala. Ele coloca toda a culpa em Deus. Aliás, tem muita gente que está aí em seitas satânicas, vai saber quantas tem, né? Que coloca na internet aí que o problema não é Lúcifer, ele é muito legal. Tudo que é bom foi Lúcifer que deu. Deus é que fica castigando as pessoas. Tudo invertido, tudo contrário. Tudo mentira. Como é que pode ter gente que acredita nisso, né? Mas acreditam. Acreditam e fazem sacrifícios humanos até. Tem gente aí, olha, o negócio é terrível. É terrível. Meus irmãos, vamos rezar muito e procurar a proteção de Deus nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fácil não, gente. Vamos ficar brincando de... Vou brincar na floresta enquanto seu lobo não vem, não. Até na história da Chapeuzinho o lobo já estava à espreita, né? Imagina agora.